Peraí. Começou, vai. Olá, boa tarde a todos. Eu sou a professora Jéssica. Sejam muito bem-vindos a esse momento de aprendizagem. Nós somos o grupo 5, sob a tutoria da professora doutora Eliana Lippe, e o tema escolhido pelo nosso grupo para esse momento de hoje foi a abordagem baseada em projetos. Por considerarmos um tema extremamente importante, tomamos a liberdade de convidar o professor mestre Marco Antônio Nogueira para compartilhar seus conhecimentos sobre essa temática com a gente. O professor Marco, ele possui graduação em administração pela Faculdade de Administração de Tibiriçá, licenciatura em matemática pela Faculdade Anhanguera de São Paulo, é especialista em gestão de negócios e tecnologia da informação pela FGV, especialista em administração de negócios pela Harvard Business School, especialista na docência do ensino superior pela FGV, economia da inovação e do conhecimento pela UFABC, possui especialização também em pesquisa sobre materiais de apoio ao ensino e aprendizagem, também pela UFABC, e, por último, especialista em empreendedorismo, gestão de inovação e propriedade intelectual pela UFABC. O professor Marco Nogueira é mestre em comunicação pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul e, no âmbito empresarial, construiu carreira nas áreas de tecnologia de informação, administração e gestão de projetos na área da tecnologia de informação. Atualmente, atua como docente ministrante dos cursos de Administração e Sistemas da Informação na Faculdade Anhanguera de São Paulo, e a sua dissertação de mestrado tem por título Novas Tecnologias Aplicadas à Educação, com ênfase nas tecnologias móveis em sala de aula. De forma pontual, seu estudo centrou-se nos benefícios dos dispositivos móveis para os professores e olhares a partir da teoria dos usos e gratificações. Bem-vindo, professor Marco Nogueira, bem-vinda, Rosânia. E agora eu passo a palavra para a Rosânia. Obrigada, Jéssica. Boa tarde, professor Marco, seja bem-vindo. E desde já agradecemos por ter aceito o nosso convite para participar deste bate-papo. Temos certeza que sua contribuição irá nos proporcionar grandes aprendizagens quanto a esse tema instigante que é a abordagem baseada em projetos. Boa tarde para vocês, obrigado pelo convite. É sempre interessante a gente estar divulgando o trabalho que a gente faz, trabalho acadêmico, né? Então, e aí coincide bastante com o trabalho que vocês estão fazendo. Eu também espero poder contribuir com essa pesquisa que vocês estão fazendo, né? E fico à disposição também para que qualquer problema que vocês tiverem, qualquer dúvida, podem me acionar, fique à vontade, tá? Muito obrigado, professor Marcos. Super bom ter esse apoio. Ficamos muito felizes por saber que não estamos sozinhos nessa luta, buscando novos conhecimentos, aprofundando a aprendizagem nessa área da tecnologia. Para começar, nós temos uma curiosidade que gostaríamos de saber um pouquinho mais. Levando em consideração que as metodologias ativas no ensino têm por intuito estimular os alunos a desenvolverem sua aprendizagem de forma autônoma e participativa, sendo professor de ensino superior, o que o motivou em sua dissertação a pesquisar sobre a utilização dos dispositivos móveis em sala de aula no contexto do ensino básico? Então, a minha carreira profissional na área acadêmica, né, começou recentemente, começou no ano de 2015, quando eu ingressei no mestrado. E como a Jéssica comentou, eu vim da instituição privada, trabalhei bastante tempo em gestão de TI, né? E quando eu comecei a fazer o mestrado, quando eu comecei a cursar o mestrado, o meu mestrado é comunicação e inovação, e a base desse estudo é mesmo a educação, né?
Quando eu comecei a partir para esse tema, a minha curiosidade era entender, né, por que as empresas estão tão evoluídas na parte de tecnologia e a educação utiliza bem pouco, né? Então, esse é um ponto que acaba a gente falando, poxa, tem uma evolução grande na tecnologia, as empresas trabalham com diversos sistemas e na educação ainda não tem nada disso, né? E aí, além desse ponto, tem o lado das crianças, hoje já são jovens, né? Que nasceram depois do ano 2000, eles já são nativos digitais, então eles já nasceram com computadores, com celulares na mão e acaba afetando a concorrência com os professores, né? O professor está ali, né, nos livros, no material escrito, né? E aí eles em casa estão lá com celulares, né? Então esse é um ponto que aí gerou toda essa curiosidade, entender por que não tinha chegado na educação ainda a tecnologia, né? Maravilha, muito bom. Bem interessante a sua busca, o projeto para esse desenvolvimento desse trabalho que é realizado. Agora, fazendo uma conexão sobre o tema abordado nesta live, onde a abordagem baseada em projetos normalmente é aplicada quando se tem por objetivo final a obtenção de um produto, a utilização dos dispositivos móveis em sala de aula é considerada importante recurso didático, pois inclusive, ela atende ao que prevê a 5ª competência geral da BNCC, que é a versão 2018, a recente, né, que está em vigor agora. Essa 5ª competência se refere exatamente à inserção das tecnologias da informação na área da educação. De forma pontual, o texto dessa 5ª competência geral, ele diz compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação, de forma crítica, significativa, reflexiva e ética, nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Na sua dissertação, ao pontuar sobre a relevância do estudo a ser realizado, uma expressão chama a atenção. É importante compreender o que motiva ou não um professor ao se apropriar de determinada tecnologia. Poderia nos falar sobre essa sua inquietação? O foco que chama a atenção aqui, na minha concepção, o que motiva ou não um professor ao se apropriar da tecnologia? O que você consegue explanar, explicar para a gente, né, a sua experiência nas pesquisas para a sua dissertação? Então, eu vou começar pelo lado, não na sala de aula, mas as atividades que o professor tem fora da sala de aula, né? Livro de presença, todo aquele trabalho de acompanhamento de nota de aluno, né? E isso tudo é feito manual, né? O professor gasta um tempo tremendo em cima dessas atividades que ele tem que compor os dados administrativos para a direção da escola, então ele gasta muito tempo. Então, por que não usar a tecnologia? E a partir do momento que as escolas começam a inserir sistemas que apoiem o professor, com certeza isso motiva muito o trabalho dele. Ele vai se sentir motivado a utilizar porque ele vai administrar melhor o tempo dele, né? E, por outro lado, na sala de aula, o que motiva, né, é mesmo a proximidade com os alunos. Porque a partir do momento que o professor entra numa rede social, a partir do momento que ele dá uma atividade para o aluno
fazer o trabalho dele num smartphone. A partir do momento que o professor traz para o aluno um vídeo, ele tá falando a mesma língua do professor, do aluno. Ele está falando a mesma língua. Então, esses são depoimentos de professores, o que eu estou comentando, né, são depoimentos de professores que eu entrevistei no meu trabalho, e isso são falas dele, né? Então, é bem isso a motivação de utilizar a tecnologia na sala de aula ou em toda a parte da educação, tá? Isso, essa sua colocação, ela praticamente responde uma outra curiosidade nossa aqui, com relação a quando o senhor fez esse trabalho durante as pesquisas para a realização da dissertação, ao conversar, entrevistar, ou mesmo só observando o trabalho dos professores, as motivações eram visíveis, certo? Sim. Quando você via a prática, ele trabalhando, como você falou, a questão de colocar dar um trabalho para o aluno fazer utilizando um dispositivo móvel, fazendo pesquisa pela internet, você vê, ele se sente atualizado, ele se coloca no mundo, sai daquela zona de conforto que ele tinha e ele mesmo se sente incentivado a buscar, aprender sobre isso para poder aplicar isso em sala de aula. É essa a concepção? Essa é uma, né? Essa é uma concepção, e a outra é mesmo melhorar a aula. Então, tem um depoimento de uma professora de geografia, né? Então, por exemplo, ela ia fazer toda a parte de cerrado, e aí você pega no livro, você pega os livros antigos, uma foto, e aí como que o aluno vai entender? Ela trazia vídeos, ela trazia filmes para mostrar como que era o cerrado, no caso de geografia, né? Tem uma outra professora que comentou, ela utilizava o Minecraft para aula de artes, né? Então, o Minecraft é aquele, eles utilizam bastante no tablet, né? Faz desenho quadradinho, e a professora viu eles brincando no pátio, ela falou assim: o que é isso, né? É um joguinho que a gente faz, né? Ela começou a ver que era desenho, ela falou: vocês conseguem desenhar o que eu pedi, né? Aí ela trouxe um quadro do Renoir e eles fizeram no Minecraft. Então, o que ela fez? Ela adotou isso nas escolas dela. Então, motivava a criança. Imagina você trazer uma obra de arte para a criança, né? Ela vai usar o software ali para caminhar, né? A professora de ciências, né? Ela utilizou aplicativos para a feira de ciência, para fazer a parte de alimentação, ia nos pais, o que você come durante o dia, fazer toda a parte de calorias que eram absorvidas, né? A professora de inglês, utilizando, tem um software do Google chamado Google Ocean, né? Que ele navega nos oceanos, então tinha os peixinhos falando, tudo escrito em inglês, então ela trazia isso para os alunos para motivar ainda os alunos na aula de inglês, né? Então, quer dizer, tem diversos aplicativos ou diversas formas que os professores utilizavam, né? Então, dá para ficar contando histórias aqui de monte, né? Inclusive, a facilidade de se trabalhar a realidade ampliada, né? Sim. Porque, como você falou, a questão da geografia, a questão de história, de ciências, você consegue ter uma visibilidade bem maior, trabalhar uma exposição de conteúdo de forma mais dinâmica com o aluno do que só com base nos livros. A maioria da fala dos professores é assim: você fala a linguagem deles. A partir do momento que você começa a usar a tecnologia, você está falando a linguagem deles. Maravilha, excelente. Com relação a com que objetivo e frequência foi possível perceber isso ou acompanhar durante as suas pesquisas para a dissertação do mestrado, quanto à frequência os dispositivos móveis que eram utilizados em sala de aula? Isso era assim, era uma coisa, todas as aulas, era esporádico, alguns professores utilizavam? Era diário. Os professores utilizavam diários. As escolas que eu trabalhei, porque eu fiz a pesquisa,
eles utilizam um notebook chamado Chromebook, né? Que é um notebook do Google, e ele não faz toda aquele carregamento dos notebooks ou dos computadores que a gente tem e fazer aquele carregamento do Windows, né? Ele já entra direto na internet. Então, os alunos utilizavam direto, né? Então, na sala de aula, os professores davam atividades para fazer com o Google Forms. Essas escolas utilizam muito as ferramentas Google, né? Então, o Google Sala de Aula, o Google Forms, a parte de documentos, eles fazem documentos compartilhados. Então, para fazer redação, eles faziam redação em equipe, né? Em grupo. Então, cada um fazia uma parte, né? Então, fazer documento compartilhado. Eles elaboravam, os professores davam tópicos, eles faziam os slides de apresentação, o professor dava os tópicos e os alunos iam pesquisar e montavam a apresentação. Depois o professor ia dar aula sobre aquele tópico. Quer dizer, os alunos pesquisaram, já estavam sabendo do assunto, né? Então, uma coisa que ajuda muito, né? E a correção de tarefa automática, né? Então, usando alguns complementos do formulário Google, das ferramentas Google, você consegue fazer correção e o professor já tem uma ideia quais as questões que os alunos erraram mais e tudo mais, né? Então, e além disso, essas próprias atividades eram feitas em smartphone, né? Então, o professor no final da aula passava a atividade e o aluno fazia no smartphone dele. Então, tem até uma situação interessante, né? O professor contou para mim, o aluno entrou no carro da mãe, atrás, né, no banco de trás, no celular. E a mãe, menino, você já saiu da escola, já pega o celular? Ele, não, estou fazendo a lição, né? Mas como você faz a lição no celular? E ela foi tirar satisfação com o professor, né? E o professor falou, não, ele faz sim, atividade, está aqui, ó, tá os exercícios feitos em casa, né? Para fazer em casa no celular, né? Isso mostra o engajamento do aluno, né? Ou seja, como você colocou, é uma questão de você falar a linguagem do aluno, você se colocar junto com ele e a resposta é imediata. Sim. A tecnologia, ela traz essa facilidade, agiliza todo o processo de busca, de pesquisa. De uma certa forma, você falou, o uso do material que a escola utilizava do Google, o próprio o computador dado referência por ele, o abreviamento já do carregamento de Windows e tudo, você já entrar direto na plataforma, direto na internet, isso tudo é ganhar tempo, é otimização de tempo dentro da sala de aula. Porque você entra na sala de aula para dar uma aula de 45 minutos, 50 minutos, quando você vê, já passou meia hora, você praticamente não conseguiu responder 3, 4, 5 perguntas de alunos de sala de aula. Então, essa experiência que você teve na sua pesquisa de mestrado instiga a pensar realmente em fazer o mestrado nessa área também, viu? Seguindo o nosso raciocínio, então, com relação à abordagem baseada em projetos na educação, a pesquisadora Lilian Bassic é uma das pensadoras da abordagem baseada em projetos. Ela defende que, com o aumento do uso de tecnologias digitais e o acesso à informação, aumentou-se também a necessidade por uma educação mais contextualizada, onde o aluno desenvolva, além dos conteúdos, as habilidades socioemocionais como a criticidade, a criatividade, colaboração e a comunicação. E, nesse caso, os projetos podem nos ajudar a desenvolver essas habilidades de forma intencional e sistematizada, além de tornar o ensino mais estimulante e criar estudantes que tenham verdadeira paixão por aprender. Você concorda com esta forma de pensar da pesquisadora Lilian Bassic? Sim, é importantíssimo esse ponto de você trabalhar em projetos, né? Então, no próprio colégio, né, nos colégios que eu fiz a pesquisa, né, eles trabalhavam muito com o Arduino, né? Eles desenvolviam controles com o Arduino, eles tinham lá uma horta, né? E aí
que era controlada pelo Arduino, então media a umidade do terreno, quanto que precisava regar, e aí então faz esse trabalho. Eles fazem um trabalho também com projeto Maker, né? Robótica, tudo isso você acaba trazendo esse lado de projetos, essa ideia de projeto para os alunos, né? E aí muito envolvido com atividades multidisciplinares, né? Então isso é o que a gente nos Estados Unidos o pessoal estuda bastante, né? Mas está começando a chegar para a gente agora, né? Aquelas 4 letrinhas, né? O STEM, STEAM, STHEAM, que é Science, Technology, Engineer, Mathematics, Artes e Humanities, né? Então, quer dizer, tudo isso a gente está falando de você trabalhar multidisciplinar. E aí é você inserir no aluno aquilo que a gente aprende quando a gente está fazendo uma pesquisa acadêmica, né? Independente, um artigo, não precisa nem ser mestrado, mas a primeira coisa é a pergunta-problema. Então, a partir do momento que a gente submete para os alunos, mesmo os pequenininhos, você pergunta alguma coisa, né? E aí, por que aquela determinada área da cidade inunda? A partir daí, você gera toda uma curiosidade nos alunos e você pode trabalhar índices de chuva, como era a cidade antes, rios que foram desviados, o que pode ser feito, se foi feita alguma barreira. Então, tudo isso você traz. E aí você está inserindo um projeto dentro da sua educação, da sua aula, né? E aí, um grupo de professores, você trabalhando multidisciplinar, né? Excelente, muito bom. Porque nesse exemplo que você colocou, você aborda a geografia, a história, a matemática, você vai fazer a conta de todos os processos, trabalhar a estatística de quantas vezes aconteceu, como foi. Isso. Aí você trabalha a questão de artes, como que é a questão da disposição das casas, terrenos, né, e tudo mais na geografia a parte de disposição de como que a cidade é estruturada, né? Muito bom. Agora vamos lá, pois a conversa está interessante, mas nosso tempo é curtinho e queremos aprender um pouquinho mais com você. Pela sua experiência, enquanto profissional da área de gestão de projetos voltados à tecnologia da informação, quais seriam suas dicas e recomendações para que no âmbito do ensino superior a abordagem baseada em projetos fosse efetivamente colocada em prática, como sendo uma estratégia de ensino para estimular a iniciativa e a autonomia do estudante quanto à resiliência e a busca por resultados inovadores? A nossa pergunta aqui, do nosso grupo 5, eu e a Jéssica, a gente foca em cima disso porque tem horas que na formação do ensino superior, principalmente aqui numa gente que está fazendo esse curso de especialização a nível de lato sensu, se torna extremamente cansativo e tem horas que a vontade de todo mundo é largar tudo e ir embora, desistir. Tá? Então, assim, você que fez mestrado, que tem toda essa bagagem aí, tanto profissional na área de ciências aplicadas quanto exatas, e já também uma boa experiência no magistério como docente, o que você deixa como uma dica para, não só para nós, mas para os colegas do curso também que vão assistir essa live ou estão acompanhando a gente, para que a gente aprenda a ter essa linha de querer aprender mais. Bom, em momento nenhum pensar em desistir. Eu tô ligado no curso de administração na Faculdade de Anhanguera, né, da unidade da Vila Mariana. A gente tem um núcleo de inovação, né? Então, olha que bacana. Esse núcleo de inovação, o que a gente faz? A gente procura trazer ferramentas, né, para que os alunos se envolvam em projetos sociais, né? Então, esse é um ponto interessante. A gente vai buscar,
a gente tem um braço também junto com a área da contabilidade, né? E o pessoal faz a parte de imposto de renda para o pessoal da comunidade, né? Então, esse é um ponto, né? Do meu lado, como professor, eu ministro uma disciplina chamada Gestão de Inovação. Então, essa disciplina, eu fujo totalmente da teoria, não fico batendo do lado da teoria de gestão de inovação, mas eu dou projetos para eles, né? Projetos ligados à tecnologia, né? Então, tem saído cada projeto e até negócios, né? Então, no ano retrasado, teve um grupo que um dos alunos gosta de jogar esse jogo de tabuleiro de mesa, né? GTA. Eu não conheço muito, né? Mas parece que é caro para você alugar os jogos, para comprar os jogos e tudo mais. Então, eles fizeram um projeto para alugar o jogo, né? Desenvolver um aplicativo para fazer, porque assim, alugar, para ver disponibilidade, controle de estoque e tudo mais, né? E o projeto ficou tão bom que eles montaram um negócio. Esses alunos se formaram e eles têm esse negócio de aluguel de jogo de tabuleiro, né? Então, tem projetos de cuidar de animais, utilizando tecnologia. Então, todos esses projetos ligados à parte da disciplina, né, ligado à tecnologia, são ligados à tecnologia. Todos os projetos que a gente força para que eles utilizem tecnologia, mesmo que seja desenvolver uma embalagem nova, mas tem que ir atrás de tecnologia, né? Então, esse é um ponto. O outro ponto que eu trabalho com os alunos, né, é a iniciação científica. Então, eu sou coordenador de iniciação científica da unidade da Vila Mariana, né? Então, eu tenho um grupo de alunos que a gente desenvolve trabalhos de iniciação científica. Então, eu sou pesquisador da Funadesp, né? Uma fundação de escola particular superior. Então, eu sou pesquisador e todo ano eu faço algum projeto e submeto algum projeto e o projeto aprovado eu trago alunos para trabalhar. Então, eu já tenho 4 alunos trabalhando comigo, alunos do curso de administração, e a gente está trabalhando num projeto que é competências que são ensinadas na faculdade versus as competências que são exigidas pelo mercado. Então, nós estamos fazendo essa pesquisa, né? Então, nós começamos agora em outubro. Esse projeto vai ficar pronto no final em meados de julho, né? Então, a gente trabalha. Então, é um ponto de você trabalhar em cima de projetos e incentivar os alunos a pesquisarem. Isso é aquilo que eu falei anteriormente, aquela pergunta-problema. Desde os pequenininhos, incentivar a fazer, questionar o porquê daquilo, né? A partir daí, você vai trabalhar em cima de projetos. Nossa, legal. Professor Marco, infelizmente o nosso tempo está acabando, então passo a palavra para suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer de vocês a oportunidade, né? Espero ter contribuído com o trabalho de vocês e de outros alunos, né, que forem assistir. A única coisa que eu trago uma reflexão, né? Hoje a gente tem a minha pesquisa foi feita em escolas particulares, né? Onde as escolas têm todo o recurso para ter tecnologia, a infraestrutura, além de possibilidade de capacitação de professores, né? Eles têm um profissional, um coordenador de tecnologia que dá apoio aos professores, porque eu imagino hoje, né? Como que um professor consegue montar uma aula, né? Com toda a parte necessária pedagógica e depois transferir isso para alguma coisa que possa ser usada em tecnologia. O professor não tendo tempo, né? Então, é um lado para a gente refletir. A tecnologia é bonita, tudo, mas tem muito caminho para a gente seguir, né? Então, não é um caminho fácil, principalmente aquilo que a gente vê, né? Hoje a gente tem escola pública que não tem nem banheiro. Imagina você ter
uma internet de alta velocidade, né? Ou então você ter um Chromebook que a criança possa estar utilizando. O que a gente viu agora com a pandemia? Mais de 240 mil alunos, né, deixaram de estudar e o motivo é estar em casa e não ter internet, não ter celular, não ter nada para acessar. Então, são algumas reflexões para a gente. Tá? Então, muito obrigado novamente pelo convite. Nós é que agradecemos, professor Marco, imensamente pela sua participação e também a todos que acompanham a gente nesta live. Até a próxima, um abraço a todos.